Olá, boa tarde. Sou a Patrícia Faria, aluna do terceiro ano do curso de Desenho Digital 3D e vou agora começar a apresentação da minha prova de aptidão profissional. Então, tenho aqui um índice. Inicialmente irei falar sobre o tema, a descrição do mesmo, o que eu pretendi alcançar com este projeto, a fundamentação do mesmo, os recursos que tive de utilizar para o concretizar e falar um pouco do desenvolvimento e como eu tive de fazer as coisas. Então, trata-se de uma animação em formato trailer. E isto porque decidi fazer o formato trailer, pois assim eu consigo juntar todas as minhas áreas de interesse, desde storyboard, modelação, animação e texturização, e dando sempre aquela sensação de deixar a querer mais, porque o objetivo de um trailer é esse, e assim futuramente também pode vir a ter utilização como um jogo, pode vir a ser criado um jogo baseado nisso. Descrição. Our Lives é um trailer sobre as experiências de uma rapariga, Pluton, com uma personalidade fria que, depois de uma operação à sua irmã, Moon, que corre mal, ganha uma perspectiva mais humana. Mas, por mais que se arrependa do passado, há coisas que não podem ser mudadas. Então, antes de chegar a este conceito final, este projeto passou por muitas fases anteriores. Passou desde... Eu inicialmente tive a ideia de fazer um tema sobre zombies, só que, entretanto, isso caiu por água porque não poderia apresentar uma coisa tão violenta neste contexto. Também passou por uma experiência VR, que eu queria, por exemplo, da linha dos jogos Mario, também tive a ideia de fazer uma realidade virtual com isso, mas ao fim de várias tentativas, digamos assim, este foi o resultado final. Pronto. Como objetivos, pretendo explorar ao máximo os conhecimentos adquiridos durante o percurso escolar, ou seja, apesar de esta não ter sido uma área que foi muito desenvolvida no curso, houve realmente módulos sobre isso, mas nunca foi com os programas mais indicados, ou seja, houve necessidade de utilizar recursos não só que foram aprendidos ao longo destes anos, mas eu quis também mostrar o que consegui aprender com o que foi-nos ensinado ao longo destes anos. Por isso foi utilizado programas como edição de vídeo e de imagem. Mas retomando o que estava a dizer, já durante as férias, antes de iniciar este ano escolar, comecei a estudar o programa ZBrush, porque esse é muito indicado nesta indústria de modelação de personagens. O segundo objetivo é adquirir competências em novos programas na área da animação, tal como foi dito, o ZBrush, e depois o Cinema 4D também foi utilizado para a animação e futuramente pretendo explorar programas mais indicados para esse propósito. E por último, quis explorar o lado criativo e da imaginação, criando uma história recordável, que eu espero que seja interessante. Fundamentação. Sempre tive muito interesse pelas novas tecnologias e também por histórias, e bem como personagens que passam mensagens inesquecíveis. Para mim não é só o personagem, não é só a história, não é só o que se está a ver, é tudo o que se pode retirar de lá. E eu sinto isto desde criança, e então, desde que comecei este curso, foi sempre o meu objetivo final apresentar algo desta área. Em segundo, profissionalmente, no futuro, pretendo trabalhar nesta área, e também foi esse um dos motivos que me levou a começar a aprender o programa ZBrush. E, por último, quis melhorar as minhas capacidades com os programas usados nesta indústria e aplicando as suas técnicas nesta prova de aptidão profissional. Depois, os recursos. Tal como já disse, usei o ZBrush para criar os personagens, a personagem neste caso. Depois, o Cinema 4D para fazer a animação, para fazer algumas texturas e a animação. E depois o programa que está ao lado, não é um programa, é algo que chama-se Pixamo e encontra-se na web. Não é preciso fazer download, é por isso que não é bem um programa. Mas basicamente é possível fazer download dos rigs. Os rigs é os ossos que depois permitem animar o personagem. Depois abaixo, aquele símbolozinho que parece tipo uma serpente, chama-se Special Media Injector, que serve para, depois, como vai ser mostrado a seguir nos vídeos de 360, dar o efeito tridimensional, ou seja, não sei se vocês conhecem, mas as imagens VR têm sempre assim um aspecto um pouco esquisito. E o que este programa faz é basicamente converte
informação e transforma aquilo em 360. Depois à direita, um renderizador online chamado Rebus Farm, porque tive de usar isto para conseguir adiantar mais renders, porque a animação é algo que demora muito tempo e ainda por cima eu tive de fazer duas versões, a que vai ser vista em 2D ali na tela e depois a versão VR, e então houve necessidade de enviar renders para esta Cloud Farm. Depois o Photoshop para o póster, que é a primeira imagem do meu relatório. O Audacity, pronto, não sei corretamente como é que se pronuncia isto, para fazer correções ao som. O Premiere para editar o vídeo e o som. Depois, na coluna do meio, eu fiz esta separação porquê? Porque os do lado esquerdo foi os que eu consegui utilizar com sucesso e os do meio são os que eu tentei utilizar, mas que não foi possível. Quer dizer, foi possível, mas que depois não resultaram no que era suposto. Então, o primeiro chama-se o VirtualBox e eu precisei disto para tentar instalar o Windows 7 no meu computador. Porquê? Porque eu queria inicialmente utilizar esta câmara chamada câmara Kinect e isto só funciona no Windows 7 ou 8. E eu inicialmente queria usar isto para conseguir fazer animações ou seja, eu estou a movimentar-me e o personagem está a movimentar-se ao mesmo tempo, mas isto está tudo explicado no relatório por imensos processos e não foi possível. Depois abaixo é um programa chamado DynamixYZ. Pronto, e esse também está aí explicado, foi para tentar capturar as animações faciais, mas também não resultou em nada. Depois abaixo, esse programa serve para pegar em dois objetos, um com baixa malha e depois outro com uma resolução muito alta e criar as texturas, ou seja, aplicar as texturas da malha alta no objeto com malha menor e assim a animação resulta melhor. O iClone é parecido com o DynamixYZ. Servia também para fazer as animações faciais em tempo real para o personagem, mas também não foi possível utilizar, devido a licenças e depois na versão trial aquilo não me permitia guardar os resultados. E depois do lado direito foi o que eu não consegui utilizar, mas objetos reais, digamos assim. O primeiro foi o zoom, para gravar a voz, a seguir é os óculos VR, que estão ali na mesa, que depois vai ser utilizado, e a câmera Kinect, como eu já expliquei. Desenvolvimento. Então, do lado direito, foi a primeira ideia para a personagem, a Pluton, e do lado esquerdo tem-se os finais dela em ZBrush. E uma coisa que vocês vão notar é a perda de qualidade, digamos assim, entre o ZBrush e o Cinema 4D. Isso aconteceu devido a não poder ter tantos polígonos para fazer a animação. Ou seja, parece no cinema que está assim um personagem um bocadinho tosco, digamos assim, mas na realidade eu tive bastante cuidado em termos anatómicos. Depois aqui, do lado esquerdo era a minha ideia inicial de como eu queria fazer as texturas, ou seja, é possível ver um gradiente e que é visualmente muito mais agradável versus o resultado final. Ou seja, eu depois de imensas tentativas, também está tudo no relatório, tive de acabar por pintar polígono a polígono no cinema 4D. E é por isso que se vê aqueles piquinhos, digamos assim, entre o laranja e o preto, exatamente porque a malha não pode estar muito pesada, então eu queria este resultado. Depois, este é o tal rig, como eu expliquei anteriormente. O que está abaixo foi o rig que eu importei do Mixamo. No entanto, eu tive de cuidadosamente estar a mexer cada ossinho para ele ficar correspondente com a personagem acima. E é por isso que desde o início que eu modelei a personagem em T-pose, para depois ser mais fácil fazer o rig. Depois isto aqui é a explicar como é que eu juntei as várias animações do Mixamo, ou seja, é preciso, não é só fazer a animação. Basicamente, os personagens tinham de começar em T-pose e depois eu tinha de conseguir converter essas duas animações para ficarem a acontecer devidamente, corretamente, digamos assim. Ou seja, basicamente, aquele quadrado amarelo, há sempre dois, e depois eu tenho de uni-los, e é assim que se consegue fazer estas transições. Depois, este é a Render Cloud Online, o Rebus Farm, que basicamente
ajudou-me imenso, pois durante o dia eu conseguia estar a fazer os renders online e o PC não travava, ficava a funcionar normalmente, e durante a noite conseguia fazer renders no PC e online, ou seja, isto acelerou-me imenso o trabalho. Depois aqui são as tais imagens VR, que quando se exporta do cinema 4D inicialmente estão assim todas esquisitas, e depois com aquele programa ele consegue transformar esta informação e torná-la 360. Depois tenho aqui o desenvolvimento do poster. Não há muito a dizer. Aqui a edição de vídeo, onde também fiz a edição de voz, que depois vai-se percebendo quando mostrar o vídeo. E antes de concluir, eu gostaria de explicar porque é que houve tanta pesquisa numa fase em que é importante mostrar trabalho. Tal como disse anteriormente, ao longo destes anos não houve bem módulos que fossem ao encontro desta área que eu quisesse. Embora nós tivéssemos dado Moodbox, por exemplo, a diferença do workflow entre esse e o ZBrush é brutal. O que se demora semanas, talvez, a fazer no Moodbox, no ZBrush faz-se em questão de minutos. E foi por isso que houve necessidade de trabalhar isto tudo do início. E também as pesquisas com a câmara Kinect, que me roubou, digamos assim, imensos meses, e tive muita ajuda do professor Alberto nessa questão. E dou por concluída a minha apresentação. E agora vou mostrar o vídeo. Isto não está a dar som? Acho que ainda não está a dar. Está a dar? Deixa eu dar uma... Não, tá. Início? Ok. My name is Pluto. Some call me crazy and emotionless, but to be honest, I would call myself effective. Where am I? People can't understand that all I do is for science. The end justifies the means. Well, humans don't say that, but that's my way of thinking. Today, I thought of something to improve even more in my life. What are you going to do to me? I'm going to touch your soul with my body and use your energy to work. While I'm supposed to be sleeping. What? Are you out of your mind? Doing that to your own system is the worst. Finally effective. All those people love it. You can do bad things and not feel bad about yourself, but that makes it okay. You need to be better. E agora tenho aqui a versão VR, que isto se calhar vai ser um bocadinho difícil de passar porque é preciso clicar play. Ok, mas pronto, estou Pedro. Tenho que colocar isto aqui e às vezes o telemóvel vai abaixo. Ao meter isto clica nos botões. Ok, e agora já saiu. Preciso puxar com a senha mais abaixo. Ok, e agora, calma.
Verificamos essa parte do VR. Okay? Não tinha mais nada para nos apresentar. Eu tenho... Aquele 360 do YouTube, não era? Sim. Eu fiz a poll para o YouTube também dos processos de trabalho para ter provas completas que fui eu a realizar as coisas. É possível ver também aqui todos estes vídeos. Alguns são trabalhos antigos, mas isto tudo de Timelapse foi realizado desta parte. E tenho já o vídeo final e depois aqui a versão VR. Na versão... eu vou puxar um pouco mais para a frente para explicar uma coisa que é. Na versão em computador é preciso clicar assim com o rato para conseguir olhar à volta. Enquanto no VR é com o movimento da cabeça. Ponho a dar este? Já agora, só para a gente ficar. Ok. Assim toda a gente vê aqui no poder. Some come crazy and emotions, but to be honest, I don't call myself effective. Where am I? People can't understand that Poland is for science. The end justifies the means. Well, humans don't say that, but that's my way of thinking. Today, I thought of something to improve even more my life. What are you going to do to me? I'm going to touch your soul into my body and use your energy to work. Well, I was supposed to be sensitive. What? Are you out of your mind? Doing that to your own system is the worst. Finally effective. Ok. You can do bad things and that feel bad about yourself, but that makes it okay. You need to be better. Ok, muito bem. Muito obrigada. Boa. Eu acho que gostaria de ouvir uma apreciação crítica do Sr. Pedro. Muito bem. Olha, Patrícia, daquilo que eu posso aferir é a nível de trabalho e toda a produção que tu aqui apresentas, a mim deixa-me bastante contente. Acho que enquanto professor, ver um aluno que tem como ambição e quer apresentar um desafio desta natureza, aquilo que está aqui apresentado é fruto de muito trabalho. E dá para ver, e quem é desta área sabe perfeitamente que trabalhar com modelação tridimensional, depois a animação, depois a texturização, produzir depois a curta, passar por estes suportes todos que aqui estamos a ver, sem dúvida que é um trabalho bastante complicado e fico contente por ver o resultado final. A parte conceptual ainda precisava de digerir mais. Acho que a parte conceptual é bastante interessante e gostei de ver particularmente o 360, que me deu mais informação do que propriamente o vídeo que tu apresentas só. Okay? Principalmente ali a posição da mão e etc. Eu com agora o VR apercebi-me de alguns pormenores que só no vídeo, e é isso que é a experiência VR, permitir ao utilizador também ele próprio decidir aquilo que quer ver. E nesse campo acho que estás muito bem. É evidente que tu apontas ali algumas deficiências, se assim podemos chamar, que é... Não deves olhar isso deste ponto, do meu ponto de vista, e não deves considerar isso como um erro já, também. Isso é um processo que está a ser trabalhado. É evidente que estamos a falar de uma PAP, estamos a falar de algo que já deve estar finalizado, mas olhando para tudo e vendo todo o teu trabalho, o cabelo até nem vou pegar por aí. Olha, gosto muito da tua modelação, do teu traço da modelação, também do teu estilo. Acho que o estilo está muito interessante. Há ali algumas coisas que, como opinião pessoal, poderíamos até falar para corrigir alguma coisa, mas são as tuas opções e daquilo que me permitiu ver no teu relatório, tu justificas isso muito bem. Também isso também é importante, fundamentares, acima de tudo, quando falamos às vezes em trabalhos, se vocês os fundamentarem bem,
dificilmente a gente vai conseguir contestar isso, pois a nível técnico poderá ser outra coisa, mas a nível de conceptualização e de conceito acho muito interessante aquilo que tu aqui apresentas. Por isso tenho que dar os meus parabéns, acho que foi um trabalho muito bem conseguido. Vais ver que o Kinetic tem sofrido bastantes alterações, também é um bico de obra pôr aquilo a dar, há outras soluções, pois entretanto que vão surgindo, mas é um mercado muito interessante e se tu gostares, acima de tudo, aquilo que eu gostei de ver no teu trabalho foi tu teres ido por várias áreas tão diferentes, tá bem? E acho que também tiveste essa percepção que é saberes o trabalho que cada uma delas dá. Por isso é que projetos desta dimensão muitas vezes são feitos em equipa e não propriamente stand-alone. Tá bem? Dá um gozo tremendo fazermos isso, mas deves ter visto que a modelação demorou muito tempo, texturização também, a animação, loucura total. Tá bem? Mas estavam sempre a acontecer problemas inexplicáveis, que eu tenho isso tudo no YouTube também. Só uma pergunta assim mais pessoal. Achas que, quando tu há um bocadinho comentavas sobre o que foi trabalhar nessas plataformas todas, nunca penses que é tempo perdido? Mesmo uma comparação que tu fazes muito bem com Mudbox e ZBrush, é importante tu teres essas noções. Mas, ao mesmo tempo, também saberes que existe essa alternativa. Também que, a meu ver, é uma boa alternativa. Sim. Porque faz parte do pack da Autodesk, ou seja, a nível do workflow, há ali um conjunto de aplicações que trabalham muito bem. Mas visto que estás a trabalhar no cinema, foste um ZBrush, foste a outros programas, o Mixamo também, muito utilizado em videojogos, está bem? Há muita gente que está a utilizar essa plataforma para dar rapidamente um rig e essas situações todas que tu abordaste. Por isso, diz-me só uma coisa, a nível de progressão, qual foi a área que tu mais gostaste de trabalhar? De todas estas que tu apresentas, qual foi a área que tu deste mais... Que eu mais gostei? Honestamente, eu gosto de todas por igual, mas mais, respondendo à sua pergunta, mais mesmo foi a modelação de personagens, que é mesmo isso que eu gosto de fazer. Mas eu acho que cada uma tem a sua importância, por exemplo, eu acho que faço Sim, sem dúvida, estou de acordo Sim. contigo e cada uma delas tem a sua importância para o produto final chegar. Sim. Mas aquilo que eu estava-te a perguntar é qual destas áreas todas é que tu O que mais gostei tens foi um carinho especial? a modelação 3D do personagem, porque dá para criar tudo que nós quisermos. Eu também gosto muito de storyboard, que é um trabalho Conceptual. que não... Sim, exatamente, também é uma das minhas áreas preferidas. Está bem. Olha, parabéns da minha parte, está bem? Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir. Sim. Obrigada. Olá, Patrícia. Olá. Parabéns pelo trabalho apresentado. Há uma coisa que fica aqui bem patente, que é conhecimento, ambição, muita ambição. Noto essa garra do teu lado, que eu acho que é excelente quando nós estamos nesta fase de trabalho e temos essa ambição e já uma perspectiva. E depois o gosto também por tudo aquilo que fazes. Também passa bem essa imagem que realmente estás a fazer aquilo que gostas, o que é ótimo que assim aconteça. Olhando para o teu relatório, vê-se que é precisamente aquilo que eu referi: trabalho, ambição e conhecimento, não é? E sempre desejo de mais, de conseguir atingir outros níveis. Não tens ideia ainda o que é que queres seguir em concreto a partir daqui? É modelação mesmo, personagens. Muito bem. E storyboard também. Muito bem. Olha, estás de parabéns e eu acho que vais ter um futuro promissor, porque é aquilo que tu mostras aqui. Parabéns por isso. E Obrigada. segue em frente. É mesmo assim. Obrigada, Arthur. Tiago. Olá, Patrícia. Olá. Parabéns pela apresentação. Eu tomei aqui algumas notas, até porque eu digo isto apenas porque vi, não te conheço e tecnicamente não conheço os programas. A minha área acaba por ser outra. No entanto, o que é que eu escrevi aqui? Em primeiro lugar, a Patrícia adora o que faz. É bastante competente no que faz. Demonstra já bastante maturidade para a idade, deduzo 17, 16? 18, pronto, por aí. E tens uma visão muito interessante das coisas e do mundo em si. Acho que já dá para perceber, e isso é muito bom, e acho que todos nós devemos marcar pela diferença no que fazemos também, não é? E não tenho muito mais a dizer, além de que tu já sabes fazer muitas coisas e aprendeste muito aqui, nota-se, bem acompanhada, mas acho que deves ter sempre
a humildade de poder aprender mais e perguntar muito. Nunca te fartares disso mesmo, está bem? Ok. Isso é importante. Pronto, e boa sorte para o futuro. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Tiago. Frederico, vamos ouvir. Associação Querida. Olá, Patrícia. Antes de Nossa. tudo, parabéns. Finalmente agora vi todo aquele trabalho, todos aqueles momentos, não é, intensos de pesquisa, de procurar, de querer saber, de fazer e de não ter dado certo e voltar outra vez, e essa capacidade que tu tiveste incansável de tentares organizar e depois reorganizar muitas vezes, não é? Sim. E recomeçar tudo de novo, essa iniciativa que tu Muita tiveste. flexibilidade que foi preciso. Também. E espírito de sacrifício, não é? Também, não é? Porque às vezes, se calhar, era mais fácil desistir e fazer uma coisa mais simples, não é? E tu não desististe, nunca deitaste a toalha ao chão. E eu fico orgulhoso por ver uma aluna que chegou aqui há um ano atrás e que queria aprender e realmente conseguiu consumir, sugar, beber tudo e mais alguma coisa na escola, em casa, sempre com essa força de vontade. E eu espero que isso te acompanhe sempre, e que não te esqueças, né, desse espírito e às vezes das dificuldades, mas que as conseguimos ultrapassar. E tu, nesta prova de aptidão profissional, foste um exemplo disto. E para os teus colegas que estão aqui do segundo ano, eu acho que vocês devem ver isto como um exemplo. Não foi fácil, muitas vezes ela não aprendeu muitas coisas nos módulos, nas aulas, foi procurar, foi pesquisar, e está aqui um resultado, está aqui um trabalho, estão aqui muitas horas, é isto que vos sirva. Okay? Este manual que ela fez aqui com tantas coisas, ou seja, com todas as ideias, os processos, né? O que conseguiu alcançar e o que às vezes falhou também. É importante, e não podemos ir sempre pelo caminho mais fácil. Okay? Não é esse o caminho. Não é? É aquele que nós queremos e é aquele que nós lutamos para que isso aconteça. E muitas vezes vai ser difícil. Não é? E vocês têm que estar preparados para isso. Para o ano é a vossa vez. Eu espero que vejam nela uma referência também, como outros que já cá passaram, mas que vejam na Patrícia uma referência para isso. Okay? Pronto, e neste eu fico muito orgulhoso de ver isso e conseguiste explicar isto muito bem, não é? Todo esse processo, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem. Pronto, o resultado final, conseguiste fazer 2 resultados finais, um IVR e outro normal, para conseguirmos ver das 2 formas. Super interessante. Gostei também da própria apresentação, né? O teu gosto pela animação é indissociável do teu trabalho e é o que irá surgir de certeza daqui para a frente. Há um mercado muito grande também nisto, mesmo a nível nacional. Eu acredito que ou seja, são poucas as pessoas que conseguem realmente dominar assim ou querem dominar essas coisas. Há algumas coisas e tu podes continuar. E penso que o teu trabalho pode ser submetido também, se calhar já procuraste submeter isso a um concurso de animação. Sim, também. já sei onde é que vou. Pronto, tens mais do que um, podes concorrer a mais do que um, não te esqueças disso. Ok? Os meus parabéns, Patrícia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Parabéns. Eu penso que não vou dizer muito porque eu estou incrivelmente, como é que eu vou dizer, estou cheia de si, eu tenho tanto de si em mim que faz com que o orgulho que eu sinto não seja possível verbalizar nada mais do que Patrícia. Obrigada, Patrícia, foi um gosto tê-la conhecido, foi um gosto acompanhar este projeto, tenho uma bagagem técnica incrível, tenho uma capacidade de explorar e ir até ao fim daquilo que investiga tremenda, e eu só quero ver o seu nome em todo lado. Só isto. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Desligo? Não, deixa ficar.